Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre citação indireta no padrão da ABNT. O que é uma citação indireta? Citação indireta é aquela que você não vai copiar tal e qual está no trabalho dos outros autores que você está pegando. Você vai ler o trabalho dos outros autores, você vai fazer uma interpretação e vai escrever com suas palavras o que você entendeu de que tinha naquele artigo ou naquele livro, certo? Ou em uma monografia, uma dissertação. Então, o material que você está lendo, você vai interpretar e vai colocar aqui com suas palavras, certo? Então, na citação indireta, a gente não coloca a página, a gente coloca apenas os autores e o ano. Por quê? Porque o que está escrito aqui pode ser decorrente de 3 páginas de leitura, 4 páginas de leitura, certo? Então, eu estou interpretando e vou colocar aqui no meu trabalho com as minhas palavras a ideia de outros autores, certo? Então, criei um texto aqui fictício para vocês sobre professor universitário e tô lendo esse artigo aqui dos autores, Saramago, Lopes e Carvalho, né? É um artigo aqui que a gente vai estar vendo aqui o ano dele. É um artigo de 2016, certo? E eu li esse trecho aqui, final, e queria colocar no meu trabalho. Só que eu não queria copiar do mesmo jeito que está aqui, certo? Eu queria interpretar e colocar com as minhas palavras. Então, aqui o trecho diz o seguinte: o estudo constatou a pouca produção de pesquisas acadêmicas buscando conhecer o processo de ensino-aprendizagem na fase adulta e que o aluno universitário tem características específicas, assim, precisa de práticas pedagógicas rotineiras diferentes daquelas empregadas na educação básica. Pronto, eu fiz essa leitura e agora eu vou escrever no meu trabalho. Então, é um texto aqui fictício e eu quero incluir aqui essa citação. Então, como foi que eu fiz? A pesquisa desenvolvida por Saramago, Lopes e Carvalho, 2016, então apenas o nome dos autores e o ano, apontou que o estudante universitário tem um perfil diferente do aluno da educação básica e, por esse motivo, ele precisa de práticas pedagógicas específicas que deverão ser adaptadas para este nível. Então vejam que eu interpretei o que os autores disseram, certo? Eu não coloquei do mesmo jeito que está aqui. A citação indireta, geralmente, ela é mais valorizada no seu trabalho. Então, o que você puder colocar no seu trabalho, um número maior de citações indiretas, fica melhor. Por quê? Porque aqui você tem um trabalho de interpretar o que os autores estão dizendo. Você não está simplesmente fazendo aquele copia e cola igual, que seria a citação direta. Então, eu não estou fazendo isso aqui. Eu estou tendo um trabalho de interpretar, certo? E encaixar essa interpretação no meu texto. Então, por isso que a citação indireta, ela é mais valorizada no trabalho, certo? Então, o seu trabalho ele tem que ter um número muito maior de citações indiretas do que citação direta. Agora, um ponto de atenção muito grande que a gente tem que ter aqui é o seguinte: essa citação indireta, veja, que foi uma interpretação que eu fiz, certo? Logo, isso aqui não pode existir em canto nenhum da internet, publicado. Não pode existir isso publicado. Essa frase aqui de apontou que o estudante até este nível não pode existir em canto nenhum. Então, se for encontrado na internet um outro trabalho que tenha essa mesma frase aqui, o meu trabalho vai ser um plágio. Certo? Eu estou plagiando o trabalho de outra pessoa. Por quê? Porque a citação indireta que está nesse formato autoriano está dizendo que foi eu que fiz a interpretação. Certo? Então, logo, ninguém vai ter feito a interpretação como eu fiz. Do mesmo jeito, com a mesma sequência aqui das palavras, com a mesma ideia. Certo? Então, pode ter uma ideia próxima, mas não vai ser escrito da mesma forma, com a mesma sequência de palavras. Então, a citação indireta, muitos plágios ocorrem por meio dessa citação indireta, né? Onde você pode pegar trechos copiados do mesmo jeito e colocar nesse formato, certo? Então, quer dizer, você não deu sua interpretação, você está copiando de outro canto. Então, que seria um tipo de citação direta, né? Que a gente já fez até um vídeo, certo? Sobre citação direta. Então, aqui no caso não pode. Então, esse trecho que eu interpretei, ele não pode ter em canto nenhum. Então, percebam que a formatação dela é bem simples,
certo? Você vai colocar simplesmente o autor e o ano e vai escrever o que você quiser. Então, você pode estar chamando o autor aqui no início, certo? Você pode colocar aqui no final. Então, por exemplo, tem um trecho aqui na página 9. Então, deixa eu ir aqui para a página 9. Tem um trecho que eu também queria colocar no meu trabalho, certo? Que é esse trecho aqui. Então, eu tenho que ler, interpretar e ver como é que eu vou colocar. Então, aqui está dizendo o seguinte: na educação infantil, ensino fundamental e médio, observa-se que o docente assume um cargo e está disponível para os alunos, na maioria das vezes em apenas um turno do dia. Não raro, o professor assume uma segunda jornada de trabalho em outro turno com uma turma diferente, às vezes até em outra escola. Pronto, então eu queria colocar isso daqui no meu trabalho. Como é que eu vou fazer? Na educação básica, o professor só está disponível para os alunos geralmente em um turno, pois é comum ele assumir uma jornada de trabalho no outro turno, segundo Saramago, Lopes e Carvalho, 2016. Então vejo que eu não chamei o autor no início, certo? Eu posso estar chamando ele aqui no final, colocando segundo Saramago, Lopes Carvalho, de acordo com, conforme, de acordo com a pesquisa de, certo? Então eu posso estar colocando ele aqui também no final. Uma outra opção para você fazer a sua citação indireta é você não chamar os autores, tá certo? E colocar esses autores aqui no final, entre parênteses. Então, como ficaria? Eu escrevo o que eu quero e aí eu coloco aqui o parêntese e coloco o nome dos autores em letras maiúsculas separadas por ponto e vírgula e o ano. Então, perceba que você não coloca página em citação indireta, certo? Você vai colocar apenas na direta. Na indireta você não coloca, porque é uma interpretação. E eu posso estar interpretando, vocês estão vendo que eu estou interpretando aqui diversos trechos, mas eles estão em uma página. Eu poderia estar interpretando aqui trechos de diversas páginas, então eu poderia ler 3 páginas e colocar com as minhas palavras, poderia ler 4. Então, não obrigatoriamente vai ser apenas de uma página, certo? Aquela leitura que eu fiz. Então, aqui na página 10 tem assim: não é o objetivo desse artigo a discussão da realidade educacional da educação básica, mas não se pode ignorar o fato de que as condições de trabalho do ensino superior, sobretudo nas instituições públicas, são caracterizadas pela dedicação de tempo à instituição e ao aluno, fato que não se observa em outros níveis de ensino. Então, por exemplo, eu quero colocar esse trecho aqui no meu trabalho. Como ficaria? Os professores do ensino superior, especialmente em instituições públicas, certamente dedicam tempo maior à instituição e ao aluno do que os professores da educação básica. Pronto, escrevi o que os autores colocaram, a ideia dos autores, mas com as minhas palavras, certo? E aí abro parênteses, coloco Saramago, Lopes e Carvalho, vírgula e o ano. Certo, pessoal? Então é isso, a citação indireta. Ela é mais fácil de você fazer em termos de organização na formatação, porque você não vai ter aquela preocupação que a gente tem na citação direta, se ela é curta, se ela é longa, certo? Então sempre vai ser assim, autor e ano, né? Então você pode estar chamando ele, colocando ele na frase, mas no final, posso colocar ele no final entre parênteses e posso colocar ele no início da frase, certo? Então eu posso fazer dessas 3 formas aqui, apenas o autor e o ano não tenham preocupação em estar colocando a página. O que você tem que atentar realmente é para a questão de você não cometer o plágio, que seria você copiar uma citação indireta de outro trabalho colocando no seu. Aí você não pode fazer isso, tá certo? Uma vez que a gente tá vendo que a citação indireta, ela é uma interpretação sua, tá certo? Então, o que você vai colocar aqui de citação indireta no seu trabalho não pode constar em nenhum outro trabalho. E aí a gente sempre incentiva para que a maior parte das citações que você vai fazer no seu trabalho sejam nesse formato, né? Uma vez que você vai mostrar também a sua capacidade de compreensão dos textos e não apenas aquele copia e cola que é o modelo da citação direta. Ok, pessoal?